tudo é processo, tudo. Você vai tomar banho, é um processo. Então, começa, para quem quer empreender, eu acho que você tem que mapear todos os seus processos. O que você vai produzir? Hambúrguer, por exemplo, vai montar um laboratório de análises clínicas. Processo. Então, às vezes o cara fala, pô, mas processo para tomar banho? É lógico que tem que ter um processo, claro. Se você não levar a toalha, se você não abrir o registro, são coisas que às vezes parecem muito óbvias e não é bem assim, não é tão óbvio assim, né? Então, ou seja, mas é um exercício, né? Sim. Vou tomar banho, então mapeie esse processo. Você até vai olhar conseguir... quantos itens tem para tomar banho. Interessante. Agora aí você faz um prédio. A partir daí você faz um prédio. Tá começando mais um Imersos, podcast para a gente bater um papo com empreendedores aqui do nosso litoral, para quem sabe compartilhar experiências que inspirem outras pessoas a entrarem nesse mundo do empresariado. Bom, tô eu com meu co-host Felipe, mais um Imersos. Mais um Imersos, estou muito feliz, muito animado com o papo de hoje de novo. E bora pra cima que a história de hoje tem tudo para ser muito boa. É isso aí. E pra gente bater um papo hoje, Marcos Quintana, empresário da construção civil, há muito tempo amassando barro aqui e ajudando a construir o nosso litoral. Quintana, seja bem-vindo aqui ao Imersos. Legal, é um prazer estar com vocês aqui. E me sinto honrado com o convite, né? Porque o tema realmente é fascinante, né? Empreendedorismo. Eu acho que, principalmente nos últimos meses, né, esse tema ficou bem mais relevante do que o normal. Quintana, vamos começar pela sua história. Como que você virou empresário especificamente aqui no litoral? Bem, eu venho da área de manutenção predial, engenharia, claro, mais especificamente na área de manutenção industrial predial também, né? Em grandes empresas, tipo Volkswagen do Brasil, Senesp, né, Centro Empresarial São Paulo, Casa Ângulo Brasileira, até me envelhecer um pouquinho, né, que é o MAP, Shopping MAP ABC, mas sempre em grandes empresas. E aí surgiu um desafio, né, porque eu já construía na Praia Grande ao mesmo tempo que eu trabalhava nessas empresas, na área de manutenção. E aí eu achei legal, gostei da ideia, vim para uma cidade que ela tem duas coisas fantásticas, né, aquela questão de uma cidadezinha do interior, porque Bertioga naquela época devia ter alguma coisa em torno de 16, não tinha mais do que 20 mil habitantes. Você chegou em que ano? 1990. 1990. Para trabalhar. Mas conhecer, eu cheguei aqui junto com o Hans Staden, na verdade, né? Então já conheço Bertioga há um bom tempo. Mas eu gostava dessa coisa, praia e não ter muito agito, essa coisa de não ter nem semáforo na cidade, eu acho isso fantástico, né? Então eu acho isso bem legal. E o aspecto cultural, Bertioga me fascina pelo aspecto cultural também. Ela é diferente de todas as cidades do litoral brasileiro. Uma tem muita história, a outra tem muitos recursos naturais, a outra tem a praia, um exemplo, mas Bertioga junta tudo isso. Então, história, recursos naturais e uma beleza assim que não tem nada igual. Então você saiu de onde você era CLT, carteira assinada, você já tinha o seu empreendimento à parte, sempre em paralelo, né, com o seu CLT, e aí você resolveu dar um all-in. Falar, vou pegar todas as minhas fichas aqui e vou empreender. Como é que foi tomar essa decisão? Eu fui convidado para fazer um projeto em Bertioga acho que era filha de alguém que tinha um cargo de direção na Volks. E aí é que eu comecei a ver que era ter um contato mais íntimo com o plano diretor, que ainda era de Santos na época. Então, comecei a me familiarizar. Eu vi que não era nada tão complexo, né? Senão a questão ambiental, que desde que o Hans chegou aqui, falando de novo, temos essas restrições. Que, na verdade, acaba sendo positivo, sabe? É só olhar essa rigidez ambiental de uma maneira positiva. É meio difícil, é um desafio, né? Mas eu acho que era isso, sabe? O desafio que era maior. Acho que era por isso. Mas nessa época, então, você chegou para construir casas. Isso. Você começou construindo casas. Isso aí, eu fiz 2 casinhas geminadas na Rua 5, no Maitinga. Estou bom de memória. 2 casinhas geminadas.
E para sondar mesmo, né? E quem executava? Eu e o meu sócio. Praticamente éramos nós que construíamos, que pegava, botava a mão na massa, como se diz, né? Literalmente, né? Então, era para alguém que sai de um status de uma multinacional, trabalhando quase de paletó e gravata, e depois vem para cá no litoral com sapato, ainda era o sapato social, né? Meia preta, porque era que estava usando, e amassando barro, e de short. Realmente era uma figura cômica, eu diria, né? Mas era isso, tínhamos um desafio, né? Viabilizar o máximo com o mínimo. Então, pois bem, 2 casas geminadas na Rua 5, fizemos na raça, né? E vinha todo dia, nós pegávamos, um detalhe, morava em São Bernardo, todo dia subia, por uns 5 anos eu subi e descia a serra, eu e meu sócio. E era isso, trabalhando pesado. Era até uma coisa meio desumana, né? Porque não tem a resistência física de uma pessoa da área, né? Um obreiro mesmo. Mas aguentamos o baque. Para testar a hipótese ali, tinha que dar o sangue. Isso, não tem mágica, né? Vai cair naquela. Quer ser empresário? Quer ser empreendedor? Você está preparado para pagar o preço ou não? E o que é pagar o preço para você? Olha, é o que tem de mais amplo, né? Eu poderia ficar meia hora falando só sobre isso, né? Qual é o preço? Primeiro, não vou dizer abrir mão, né? Mas você tem que entender que o seu trabalho passa a ter uma concorrência maior com a família. Com certeza. Então, não tem mágica. Não tem mágica. Você tem que viver as 24 horas do dia como toda energia tem que ser depositada nesse teu objetivo. Qual é? Empreender. Né? Você pode estar dormindo, mas pode estar sonhando com construção, você pode estar sonhando com bloco, não precisa sonhar sei lá, com carneirinho pulando, pode até usar para contar, né? Quando não dorme, mas, sabe, começa a sonhar com tudo que você tem que idealizar no dia seguinte. Então é esse o preço. Primeiro a família. E tem também uma ordem que é até meio complicado, mas é bem assim. Deus, trabalho e família. Então não tem como ser diferente, eu não consigo ver de outra maneira, né? Ou seja, o cara fala, não, a família primeiro. Tudo bem, mas família sem dinheiro não sobrevive. Então, sem radicalismo, claro que é sem radicalismo, né? Mas sabe, equilibrar as coisas, né? Investir um pouco mais no trabalho. Tem que ser, essa é a ordem. Mesmo que por um tempo não dê para equilibrar, né? Claro. Pouco segurar. tempo. Mas é um acordo, até que a gente Exatamente. faz com a nossa própria família. Todo mundo tem que fazer isso, né? Sentar, porque se a sua família não está comprada no seu objetivo, alguma coisa de errado tem. Porque você não trabalha, no fim, é o que eu falo muito assim, eu não trabalho para mim. Eu trabalho para minha família. Claro. Porque quem tem filho, quem é casado, a gente não vê outra coisa além da felicidade dos nossos e do futuro dos nossos, né? Se você faz tudo que você faz, não usufruindo de tudo que você gera, é porque você está investindo em alguma coisa. E normalmente quem é pai está investindo no futuro do filho. Pelo menos é assim que eu penso. Eu costumo ordenar mais ou menos dessa maneira também. Saúde, eu coloquei assim, saúde, família e trabalho. São coisas extremamente correlacionadas. Se eu não tiver saúde, eu não vou conseguir trabalhar o tanto que eu preciso trabalhar. Se eu não tiver a família para suportar, talvez eu não me mantenha firme e com o mesmo propósito. Então, essas coisas elas têm que se correlacionar e manter ali uma sinergia muito forte, né? Que é o que eu falo. Da nossa família, tá comprada com o nosso objetivo. Tá lá, eles acreditam também. Eles sabem que o futuro deles tá depositado no meu suor também. Só que não faz sentido o meu suor se não for para minha família. Claro. E se eu não tiver saúde? Não tem como, né? Não tem como. É por isso é importante o alinhamento de expectativa, né? A gente fala sobre isso em diversas áreas da vida. Dentro de casa, porque é onde o pessoal sente o baque mesmo. São muitas horas de trabalho todos os dias. E como o Beto disse, assim, a minha cabeça funciona muito próxima também. Eu dou muito valor para minha saúde, só que eu pago um baita preço também. Tem que acordar 5 da manhã. Então, são muito mais horas fora de casa, pagando o preço. Alinhamento de expectativa, senão a casa descamba. Agora, Quintana, você falou 2 casas geminadas na Rua 5, no Maitinga, em 1990 que você começou. Isso aí. E hoje você constrói prédio. Vários prédios ao mesmo tempo. O que é muito bacana de ver. Como que foi escalar, esse processo de escalar a construção? De sair de uma casa, da primeira casa, e ir para o primeiro prédio? Vai cair naquela questão, né? Confiar
no seu objetivo, ou seja, está desenhado lá na frente o que eu quero. Agora, o fato era que nós investíamos 110% do que ganhava. Ou seja, quem faz isso hoje? O normal seria, sendo bem radical, investe 90% e retém 10%. Não, nós investimos 110%. É lógico que nós tínhamos lastro, né? Lastro ínfimo também, não é nada. Mas era essa a questão, ou seja, investir tudo no seu negócio, tudo no seu negócio. Então, só um exemplo do que nós fazíamos, para vocês verem o nível de radicalismo que nós tínhamos. Vamos começar pela refeição, isso aí já virou até lenda, mas é fato, é fato. Nós descíamos de São Bernardo para cá, tem que fazer uma refeição, não tem como. Então, ali na esquina tinha uma mercearia, era bem mercearia mesmo, bem ali no Maitinga. E nós íamos lá, nós tínhamos uma ração, não tinha refeição. Estava se falando em estar com um pouquinho de fome, ração. A nossa ração eram 2 pães com mortadela, era pago, deixar bem claro, e 1 litro de leite. 2 pães com mortadela para cada um e 1 litro de leite. E também tinha um processo aí. Eu penso que é 2 pães com mortadela e 1 litro de leite, ou 1 copo de leite. Não, eram 2 pães e X fatias de mortadela. Por quê? Porque era mais barato do que comprar um lanche. E falar, me dá um lanche de mortadela. Isso é mais caro. Então, até nisso. Então, nós comprávamos os 4 pães e 1 litro, uma garrafa de leite. Só que tinha que cortar esse pão, né? Então, aí cantava a dona da padaria para a mercearia para cortar o pão. Ela já ficava brava. Ela, pô, por que tu não compra um lanche? Minha senhora, por uma razão óbvia. Eu tenho limitação para investir nessa refeição. Pronto, para falar chique seria isso, né? Ou seja, olha a diferença. 1 pão com mortadela e X pães e X fatias de mortadela. Então, começa aí a entender o que é processo. Tudo tem que ter processo. Mapear processo. Então, até para a refeição é o que nós tínhamos. Ou seja, 2 pães com mortadela e 1 litro de leite. Então, desde o início, você já é engenheiro, né? Já bem drivado nessa parte de processo para tudo. É que construção, existe etapa a etapa, né? O alicerce e a parte do insumo também. Nossa missão hoje, assim, se a gente falasse sobre desafio, é justamente estar mapeando os processos, porque são muitas empresas diferentes, né? Que, apesar da gente fazer comunicação, elas têm um jeito diferente de construir o trabalho. E a gente está nessa missão de conseguir mapear tudo, porque a gente já tem as pessoas. Agora a gente está focado nos processos para poder escalar com tecnologia também, que é outro foco nosso. É isso, e percebe, não importa se você vai montar, sei lá, uma clínica médica. Vamos dar um exemplo, vai fazer uma cirurgia. Tudo é processo, tudo. Você vai tomar banho, é um processo. Então, começa, para quem quer empreender, eu acho que você tem que mapear todos os seus processos. O que você vai produzir? Hambúrguer, por exemplo, vai montar um laboratório de análises clínicas. Processo. Então, às vezes o cara fala, pô, mas processo para tomar banho? Mas é lógico que tem que ter um processo, claro. Se você não levar a toalha, se você não abrir o registro, são coisas que às vezes parecem muito óbvias e não é bem assim, não é tão óbvio assim, né? Então, ou seja, mas é um exercício, né? Sim. Vou tomar banho. Então, mapeie esse processo. Você vai até olhar conseguir... quantos itens tem para tomar banho. Interessante. Agora aí você faz um prédio. A partir daí você faz um prédio. Mas eu ainda fiquei com a dúvida num ponto. Você começou construindo 2 casas geminadas na Rua 5. Quando que você construiu, quando você começou a obra do seu primeiro prédio? Eu vou dividir em 2 pontos. A construção unifamiliar, né, que não é o caso, mas da geminada, ou seja, 2 casinhas. Para multifamiliar, que foi um vilarejo na Rua Mamoré, também no Maitinga, com 8 unidades. Então, olha o tipo de crescimento, 2 para 8. Sim, já escalou. 2 para 8. Então você aí já começa também a entender o que é economia de escala, né? Nós percebemos que tinha mão de obra ociosa entre eu e ele. Ou seja, 2 unidades para 2 pessoas não dá certo. É muito pouca atividade. Até tinha muito braçal, mas pouca... tinha de sobra, né? A parte intelectual, a parte técnica. Então fomos para 8. E depois de 8 aí... Realmente, depois que você parte para uma construção multifamiliar, aí fica tudo bem mais fácil, né? E daí foi na sequência. Eu posso dizer que a maioria dos világios em Bertioga fomos nós que fizemos. Ninguém construiu mais világios que nós. E mesmo em unidades entregues ou világios, quer térreo, quer assobradado, ou os prédios, nós já passamos de 1.200 unidades entregues
em Bertioga. 1.200 unidades Então, entregues. quando você Só fala em 1.200 em Bertioga. São Paulo, não é nada, né? mas Nada, em não é Bertioga? nada. Agora, Bertioga é uma coisa assim, é muita coisa. E é comprovado, quer dizer, cada hora a gente tem um sócio, né? Mas o que ficou maior tempo foi o Roberto Bechara, né? Então, ele, Bechara. que Deus o tenha, né? Claro, ele sabe o quanto custou isso para nós. Descer a serra, é que nós também tem que aprender a agradecer a tudo, né? Sim. Sempre agradecer. Sim. Descer a serra, às vezes era meio complicado, como agora, por exemplo, voltar para São Bernardo. Se eu tivesse lá, realmente, vou ficar umas 4 horas na estrada. Trânsito. Mas aí curte, sabe? Pensa bem. Tá um porre ficar aqui no trânsito com calor, porque o carro não tinha ar-condicionado, deixar bem claro para economizar também. Então, mas bota uma música, quer dizer, puxa vida, música é alimento, né? Então era bem assim. Depois eu comecei a vir sozinho, esse foi pior, quando eu comecei a descer a serra sozinho, por mais uns 4 anos aí. Aí era pior, então, puxa vida, dá uma solidão aquela coisa de você descer a serra sozinho, né? Aí você desce conversando com as árvores, porque você cria um relacionamento. São as mesmas. Tinha um guapuruvu que eu era apaixonado por ele, é uma espécie bem, né, que tem muito na estrada. Então era, sabe, sempre dá um tom gracioso para a coisa, né? Então, às vezes acham que eu estou comendo palhacitos, mas é isso. Tornar leve, né? Sim. Porque não é fácil. A jornada é pesada. Se não tivesse esse Engenharia, contraponto. Engenharia civil não é para pessoas normais, eu falo. Não é. Você sabe como vai começar, mas não sabe como vai terminar. Então, quando eu defendo muito a categoria, eu brigo, eu faço, sabe, tudo, nem é necessariamente para mim, mas muitas vezes é para o obreiro mesmo, o cara que está ali no chão de fábrica. É barulho, é poeira, as intempéries, pode estar chovendo, pode estar fazendo frio, pode estar calor. Então, é uma coisa que realmente eu acho que a construção civil devia ser bem mais valorizada, né? Porque não dá para comprar algumas coisas, né? Como um ambiente climatizado para trabalhar. Trabalho. Não dá, ali não tem como. Agora, uma coisa, eu entendi a questão dos processos. Você saiu, avançou para projetos multifamiliares, né? Como você falou. E como vocês têm os processos de construção mapeados, foi fácil chegar... Fácil, né? Fácil. Fácil entre aspas. Foi fácil mensurar os processos e os custos inerentes para você calcular ali o investimento necessário, ver um parceiro ou outro. Você já tinha um modelo de negócio... A lógica de trabalho. A lógica de trabalho que chegasse num modelo de negócio fechado para você avançar para mais frentes. Só que mais frentes, mais gente também. O prédio não sai do nada. Tem gente. E aí entra um X, que é a grande dificuldade da maioria das empresas, né? Conseguir fazer a gestão das pessoas. De lá para cá, você multiplicou o número de funcionários, de colaboradores, de pessoas que estão permanente ou temporariamente com você. Hoje, por exemplo, quantas pessoas tem trabalhando com você? Já passa de 300 pessoas, né? Não está no pico ainda, mas vai chegar bem mais do que isso. São 4 prédios ao mesmo tempo. 300 pessoas. Em escritório. Direta, né? 300 pessoas diretas. E agora tem a indireta, né? Porque é isso que é interessante. Eu fiz uma explanação sobre todos os tributos que geram em função desse número de pessoas, né? Porque 300 vai facilmente a uns 3 mil. Porque se você pensar na cadeia, acaba até a pessoa do mercado estar fazendo parte do processo. Porque Sim. Eu sirvo o café da manhã para o pessoal da obra. Eu tenho que comprar leite, tenho que comprar pão, tenho que comprar manteiga. Então, quando falo em funcionário, direto é isso. Mas quando você pega indireto, é um número astronômico, né? Mas 300 pessoas diretas já dá um baita de um trabalho para você poder fazer a gestão dessas pessoas. Como que você estruturou a gestão? Porque uma coisa é o escritório. Você tem um escritório, que é o seu centro administrativo, que é de onde parte o comando para as obras. Ali você controla as compras, as vendas também das unidades e faz a gestão lá. Pô, time tá na obra, time não tá na obra, tá faltando insumo, não tá faltando insumo. Como que você organizou essa gestão das pessoas? Isso é interessante também. Mas uma coisa que parece que vem do DNA, né? Lembrando que eu sou a 3ª geração de profissionais de engenharia na família. As filhas hoje são a 4ª geração. Então, tem algumas coisas que acontecem meio assim, como eu diria, já está até no inconsciente, né? Está no DNA. Mas a gente aprendeu que tem que ser feito da maneira correta, tem que fazer tecnicamente correta, né? Hoje todos que trabalham no processo, né, vamos falar na administração ali, hoje nós temos um escritório.
só no escritório, uma engenheira, 2 arquitetas, uma engenheira ambiental, uma engenheira de segurança do trabalho, dentro do escritório, mais o pessoal da parte operacional. Então, eu acho que esse é um diferencial nosso, e o cliente começa a perceber isso, né? Ninguém ali está se aventurando. Então, o que poderia falar também, como consegue de 1 para 8 para 36? Credibilidade, tá? Então é isso. E eu bato muito nessa tecla. Falar, qual é o seu diferencial? Eu falo, é o DNA, tá? Então, lógico, a gente tem que incentivar todo mundo a entrar no mercado, isso é legal. Claro. Mas também tem que ver as suas afinidades. Por exemplo, eu nunca montaria um hospital. Eu construiria o hospital, mas não ia querer gerenciar, porque não vou me sentir feliz ali, putz, se eu ver alguém sangrando, eu vou morrer também, então não vai dar certo. Então, é importante também, sabe, aquela coisa de ver vocação, porque uma coisa é você empreender e a outra você tem o conhecimento técnico. Tem uma linha que fala que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ou seja, eu posso muito bem ser... Mas para escalar tem uma linha muito técnico. Para você até poder demandar o seu time, se você não tiver um conhecimento mínimo sobre o que você vai pedir, você corre o risco de receber um feedback e não conseguir avaliar esse feedback. Tem uma linha que fala que não, você vai entrar como investidor. Eu não estou de acordo com essa linha, já vamos falar bem claro, né? É consenso aqui que não dá certo, mas fala, não, você é um investidor. Então, sei lá, eu vou investir meu patrimônio numa rede de hospitais. Dizem que, em tese, você não tem que ter o conhecimento técnico, basta que você tenha. Você gerencie números. Mas aí já deixa de ser empreendedor. Né? O cara já não é mais empreendedor, é um o cara investidor. Tá com muito capital sobrando, coloca um pouco no risco e já era. É verdade. Agora, a questão da credibilidade, voltando, esse foi um diferencial nosso, né? Então, a gente tinha uma história, né? Não é alguém que chegou hoje aqui fazendo uma casinha. É alguém que já cuidou de grandes estruturas, não é? Então, o cliente, por isso que eu sou a favor desse processo de humanização das vendas, né? Humanização do processo de venda é muito importante. Olho no olho, o cliente olhar para você, saber quem é esse cara que está ali me vendendo, eu estou dando um valor absurdo para ele e ele vai me entregar uma casa, tudo bem, mas qual é a qualidade dessa casa? Como será isso aí? Então tem até um fato em Bertioga que foi bem interessante. O cliente chegou para comprar uma casa para ver a importância também de investir na mídia, investir em esses recursos de, como fala, de mídia, né? Pois bem, teve um lançamento nosso, acho que você estava, que foi o Spazio Felicità. Fizemos um evento, chamamos lá, esse foi o primeiro ou segundo prédio nosso, o terceiro, acho que foi isso aí. E chamamos as pessoas que têm nome Bertioga, as pessoas que representam Bertioga, o presidente da Associação dos Engenheiros, o prefeito, o presidente da Câmara, ou seja, toda a sociedade representativa ali. Então, cada um deu um depoimento ao meu respeito, né? E ficou gravado. Pois bem, aí um dia uma pessoa foi comprar um apartamento do Spazio e ficou perguntando várias questões técnicas, né? Então, isso é interessante. Aí, tudo que você quiser discutir do prédio, eu falo com muita tranquilidade. E o cara era bom, ele era engenheiro civil. Então, qual o tipo de solo? Qual a resistência do solo? Que tipo de ensaio você fez? Quer dizer, ensaio do quê? Ficar ensaiando ali, dançando? Não. Ensaio, né, que chama o STP, o SPT, Standard Penetration Test, é um dos ensaios. Nós fazemos, além desse, eu faço o CPT, que é o Conical Penetration Test. Então, tudo que ele perguntou, pá. Aí, tecnicamente, não tinha o que... qual o FCK desse concreto que você está usando? Sei lá. E aí vai. Aí acho que o cara cansou, né? Ele falou assim, tá, mas quem é esse Quintana? Olha aí. Boa, quem é esse cara? Quem é? Eu falei, aí eu gaguejei, falei, putz, e agora? Eu sou o Quintana, tô aqui e tal, bonitinho, né? RG número tal, CPF número tal, mas não adianta nada. Aí eu dei um estalo, aquele insight mesmo, né? Botei o vídeo desse evento nosso do Spazio Felicità. Aí foi assim, eu vi o vídeo dele. Prova social. Pronto, você vê, eu acho isso legal. Então, credibilidade. Porque de repente esse cara fez esse monte de pergunta técnica também para um outro construtor e o diferencial final foi a sua credibilidade. Pode ser, porque você não iria num evento de uma pessoa que pudesse denegrir sua imagem, que sabe, não ia rolar, ou dar um depoimento. Então todos, nossa, o Neizinho estava lá, o Neizinho era novo ainda, entendeu? O Mauro, então era secretário de obras. Então foi sua atitude acaba conectando com
é bem apurada assim, a técnica de vendas, né? Quando a gente coloca alguém para falar da gente, tem muito mais credibilidade do que nós acabar falando da gente mesmo. E a gente procura encaixar esse tipo de peça publicitária em todas as campanhas, porque isso gera uma conexão, né? Isso, depoimento das pessoas, prova social. Testemunho, né? Exato. Agora tem um ponto, Quintana. Você está no mercado de construção civil. Em tese, quem olha de fora fala, é um mercado tranquilo, é um mercado estável. Como que é o mercado hoje de construção civil? Eu vejo que hoje é mais desafiador. Apesar que eu passei por plano Collor, né? Então quem passou pelo plano Collor está preparado para qualquer coisa. Então eu sou dessa geração. Realmente, eu não gosto nunca de discutir algumas questões, por exemplo, religião, time de futebol. Eu acho que o Santos é muito melhor que todos, né? Santos Futebol Clube. Tem alguns que não estão de acordo, mas política também, religião também não. Mas essa questão de estar modulando a coisa da maneira certa para expressar da maneira correta quanto a cada questão. Hoje a econômica gera insegurança em função do quê? Mudança de governo. É isso que eu quis mostrar. Realmente é desafiador, né? É desafiador. Hoje é um você novo enxerga governo. um cenário desafiador. Mais do que sempre, né? Porque uma coisa é a questão técnica. Ou seja, cada governo tem uma linha. Se você pegar o Temer, se você pegar o Fernando Henrique, se você pegar o Bolsonaro ou o Lula, por exemplo, cada um tem uma linha. Mas tem outra questão aí no meio cultural, tem uma questão ideológica. E quando sai do campo técnico, é que começa a ficar perigosa a coisa. Tá? Mas eu acho que o Brasil, falar do Brasil, falar o quê? É um país resiliente. Não, acontece cada coisa que não é possível e no final tudo dá certo. Tudo dá certo. Então, eu acho que Deus age muito aqui em Bertioga, né? Porque o Thales Gomes fala que o Brasil é como se fosse uma barata. Eu não gosto dessa comparação, mas estou aqui trazendo as palavras dele, né? O Brasil é uma barata. O pessoal olha de lado assim, mas pode explodir uma bomba atômica que não mata. Ela vai se adaptar. Que ela vai se adaptar, vai sobreviver. Mas também não voa muito longe. Também. É verdade. Mas também não voa muito. Isso é uma analogia que o Thales Gomes traz, né? Só para ilustrar um pouquinho o que você está falando. Mas faz muito sentido mesmo. É complexo, incerto, só que o povo é um povo que batalha, tem esperança, resiliente. E aí por isso que fica parece que não vai muito longe, mas também não nunca para, sempre dá certo. Olhando para o mercado micro aqui, o mercado Bertioga, depois a gente olha para o litoral como um todo, mas olhando para Bertioga, a questão da construção civil, deu uma avançada boa de um tempo para cá. Tanto a Riviera de São Lourenço, que todo mundo olha como uma joia, de fato é uma joia, claro, né? É um bairro da cidade, se transformou num bairro, era um condomínio, virou um bairro da cidade e agrega muito valor. Só que a gente vê o avanço da construção civil, principalmente mais para o centro da cidade, Indaiá, Maitinga, Sesc, Centro. Parece que deu um boom a construção civil aqui. Como que você enxerga isso e os próximos passos aqui dentro dessa década? Muito inteligente essa pergunta, essa é muito boa. Mas tem uma resposta com três palavrazinhas, né? O plano diretor direciona. Ninguém pode, o que eu quero. Não é bem isso, eu queria outra coisa, mas o plano diretor trouxe para cá. Ou seja, nós temos mais de 90% de área de preservação, onde em tese poderíamos construir na região mais central. Então, da Rio Santos para baixo. Exatamente. Basicamente. Agora, se pelo menos não tivesse essas intervenções que eu acho que são radicais, né? Eu acho que Bertioga poderia estar muito melhor nisso aí, né? E essa questão de verticalizar, que assusta muitas pessoas, eu acho que Bertioga realmente não deve criar, eu não gostaria que Bertioga virasse uma Balneário Camboriú. Eu só queria que virasse Camboriú, eu só quero que Bertioga tivesse uma coisa de Camboriú, o IDH. Isso eu queria. Mas do jeito que está. O que me preocupa são as construções irregulares, né? Você avançar em áreas realmente de preservação, né? Porque não tem lógica. Eu tenho uma Tomé de Souza e depois eu tenho uma Avenida Anchieta e ali no meio
surge uma área, não vou nem falar de preservação, né? Mas uma área com restrições ambientais. Meu Deus, não tem lógica. É só pegar o sul da Flórida, você fecha o olho e você vê uma linha vertical bem clara. O lado esquerdo, extremamente restritivo, que é a área realmente que tem valor ambiental, que são os Everglades, né? A área que é mais pantanosa, e o direito você constrói livremente, não tem que nem falar em licenciamento, né? Ou seja, tem, porque realmente você tem que dar uma destinação correta para aquele material que saiu dali. Mas, ou seja, regras claras e coerentes. Eu acho que o problema não é desmatar para construir em áreas urbanas, né? Estou falando em área urbana. É construir em áreas efetivamente de preservação, áreas que realmente têm valor ambiental. Hoje, o que nós vemos é um terreninho de 10 por 25 com restrição, 12 por 25. Qual é o valor ambiental que ele tem? Então, eu acho que essa questão de permeabilidade do solo, a urbanização, colocar a vegetação nas vias públicas, isso ajuda muito, reduz. Esse é um tema que deveria ser abordado pela associação por um ano, Associação dos Engenheiros. Redução de ilhas de calor urbano. Isso é uma coisa assim fantástica. Todos os nossos prédios têm estudos para redução de ilhas de calor urbano. Ou seja, normalmente no térreo tem uma laje gigantesca. Só que ali tem uma vegetação, quer dizer, implanta-se grandes jardins ali em cima com espécies grandes, altas, de porte. A qualidade fica uma coisa indescritível, fica agradável. Ou seja, a ideia é que você não fique usando tanto ar-condicionado, que você resolva essas questões de clima, né? De temperatura ali. Você vê. Então, é que não pode ter os radicalismos. Tem um condomínio em Bertioga grande que desmataram 100% dele. Até aí eu não vejo problema em desmatar 100%. Sou contra você não repor as espécies, fazer um PRAD, né, plano de recuperação de área degradada, alguma coisa, repor a vegetação já para adequar as edificações. Senão, já imaginou, hoje tem a Máfia Verde, não sei se você já leu esse livro, é muito interessante. Os radicais querem que você, para fazer essa sala, basicamente você tem uma árvore aqui no meio. Não é prático, a árvore vai sofrer. Ninguém vai ganhar. Mas então, aí tem alguém que pode te dar um laudo XPTO e aí você não põe a árvore aí no meio. Mas aí que tá, isso tem um custo, né? E essa sala vai ficar quanto? Mas, Quintana, olhando como o mercado, tem essas questões das restrições ambientais que limitam as áreas onde pode construir, limitam o número de empreendimentos, tem que ser muito corajoso para meter a cara no licenciamento e aí vai tirando. Tira um, o cara olha aquele monte de regra e fala, eu não vou tentar fazer isso. Aí outro, sobram os espartanos. Espartano é o termo, sobram os espartanos. E aí, claro, a oferta de unidades é um pouco menor do que se não houvessem tantas restrições. Mas mesmo assim tem unidades subindo, tem prédios subindo, existe uma oferta. Qual o tamanho da demanda? Tem demanda para tudo isso? Ou falta unidade ou sobra unidade? Eu acho que falta unidade. O que acontece é você mapear o mercado também. Veja, nós falamos porque também processo, tem a faixa de preço. Como que explica o mercado como está hoje nesse aspecto? Não, com tranquilidade. Hoje nós temos unidades à venda. Aqui já vai vamos lá. Comercial. Mas hoje nós temos unidade de 350 mil a 3 milhões. Então, veja, tem um detalhe importante, vamos falar sobre ESG, e tem uma razão de se falar. Ou seja, a empresa tem que ter o compromisso social, das siglas, né? O E de environmental, o S, ESG, o S de social e governança, ESG. Nós entendemos que o S tem que ser cumprido. Mesmo que eu tenha dinheiro para fazer só alto padrão, eu tenho que fazer imóveis de baixo padrão. Mesmo que, é lógico que em números absolutos não é muito interessante, né? Mas tem que ter. Então, hoje teve um empreendimento nosso na Vista Linda que foi vendido até a R$250 mil cada unidade. E no padrão nosso, todos são green buildings, são prédios ecologicamente corretos, mesmo padrão. Então, eu acho que, respondendo, ainda tem muito para construir, e os níveis, hoje está faltando imóveis para classe C, eu acho que não lembro como que é a classificação, né? Mas esse pessoal que pode gastar até uns 400, 500 mil, né? Tem para o de classe média, que ele já vai para um apartamento aí de 1,5 milhão, né? E
que quer um padrão bem mais alto, acima de 3, 4 milhões. Você acha que tem mais demanda reprimida nesses imóveis na faixa de 350 a 400 mil? Não. Eu acho que é o de até R$1 milhão, né? De 500 a 1 milhão. Esse eu acho que é o veranista tem muita gente que quer comprar e ele ter quer um padrão legal, ele quer um prédio já com climatização, ele quer uma garagem coberta, ele quer um padrão de acabamento diferenciado. Aí tem demanda reprimida. Assim. E ele sabe o que é ecologicamente correto. Sim, o cara já vê valor nisso, cultura, né? Exatamente. O cara já vê valor. Quem começou com isso em Bertioga há uns 15 anos fomos nós, né? Com o Dream Life, é um prédio que eu sou apaixonado por Lembro, ele. Ali perto do único semáforo nosso. Do único semáforo. Então, mas é lindo. E o curioso é que ninguém vende apartamento, ninguém vende. São os mesmos. Ninguém vendeu apartamento, porque, sabe, é um filho especial. Cada prédio para mim é um filho, né? Ele tem tudo. O processo é o mesmo, né? Sonhar, planejar, executar e vai. É igual. E ele fica ali, pô. Então, é bem legal. Mas esse é um filho Dream. Eu gosto de todos os filhos, mas o Dream é um filho especial. É um filho especial. Falando em filho, né? Hoje vocês fazem a gestão, é uma empresa familiar. Você, sua esposa e as 3 meninas. Como que é o convívio? Não, é legal. Eu acho assim... tem um organograma que define as atribuições de cada um. E elas têm... Eu acho que... eu sou muito freudiano, né? Mas eu podia dizer assim, tem que ter garra. Todos têm. Eu acho que é bem... A nossa origem é basca. Então é aquela coisa... Sabe, forte, do sangue fervendo mesmo, todos ali. Então, a gente tem muito aquela coisa da... seguindo a lição dos gansos, né? Muitas vezes você está na frente, mas tem os que estão atrás. Então, a família é desse jeito. Então... Tem a Marina, né? Ela é arquiteta e urbanista, foi fazer pós-graduação no Mackenzie na área de desenvolvimento imobiliário. Então, às vezes assim, é ruim ficar falando, nossa, fica querendo se aparecer. Mas é mostrar credibilidade. Eu não queria fazer uma cirurgia oftalmológica com um médico recém-formado, eu ia ficar com um pouco de medo. Mas todos, né? A Isabelle já é mais que meia engenheira de produção. Então, todos formados na área. E a Mariana, engenheira também. Então, e a Cíntia, administradora e turismóloga também, né? E o segredo, ela é turismóloga também. Por isso que ela tem essa visão... que encaixa com além de administradora. Então, essa é... Vocês têm tudo bem definidinho. Não tem o raio de atuação de todo mundo, mas sempre um dá suporte pro outro. Sem dúvida. O único que briga lá sou eu e a Marina, claro. Porque todo o projeto sempre fui eu que fiz, mesmo antigamente, né? Mas hoje... E a Marina é boa no que faz. Mas eu tenho que adaptar adaptar as tendências de mercado, que tem muito disso, né? Quando a coisa aperta, ela fala, papai, isso é uma questão de tendência de mercado. Nós temos que seguir isso aqui. Aí eu fico quieto, aí realmente eu me calo. Mas eu tenho que balizar para que isso vá em direção ao que o cliente quer e o que ele pode pagar. Então, veja... modular, né? Modular. Vai modulando. Não dou bem. Eu vou perguntar, é lógico que todo mundo quer uma cobertura, uma penthouse ainda, com piscina. Além disso, uma banheira de hidro, exclusivo para a área privativa do apartamento. Tá, mas tu vai pagar? Eu não quero não, dá uma manutenção. Então eu quero... percebe? E o condomínio fica mais alto. Não, no nosso não. Nós temos outro diferencial nosso. Olha isso, só. Já vou até fazer a fundamentação jurídica. Agora eu vou incorporar o advogado, né? Vamos lá. A fração, né, a cota tem que ser de acordo com a área da área construída, como é para IPTU, salvo disposição contrário em convenção. Salvo disposição. Por quê? Não tem lógica você que tem uma cobertura pagar mais do que eu que tenho o apartamento lá no térreo. Qual dos dois vai usar mais piscina? Então, hoje, essa alteração no Código Civil, nessa última reforma, trouxe isso de maneira bem clara. E isso é mais interessante para o mercado como um todo, né? Claro, eu acho que tem que ser mais justo, vai. Decididamente, eu que moro no térreo e você que está na cobertura, decididamente eu vou usar mais piscina do que você. Então você já tem a sua piscina. Então por que você tem que pagar mais? E também nos nossos prédios tem outro diferencial. Tudo é individualizado. Você tem um hidrômetro que controla só a sua água, tem um medidor de gás que controla a sua unidade. Isso deve dar um trabalho para fazer. Não tenha dúvida. A infra disso ou seja, ao invés de subir um tubo, eu tenho que subir com 115 linhas até o ponto da medição.
Mas a sensação Então, de justiça do cliente exatamente. ali... Então tem uma coisa que chama, quando fala que paga mais, né? Por que a cobertura paga mais? Essa é uma piada, né? O cara fala, não é a taxa da inveja. Por exemplo, você tem dinheiro para comprar uma... Não, vou mudar. Você tem dinheiro para comprar uma cobertura. Eu não. Eu estou no térreo. Meu apartamento é de um dormitório. Então tu vai ter que pagar o meu. Isso chama taxa de inveja, porque você é mais rico, eu sou mais pobre. Não faz sentido mesmo. Não Na tem. prática não faz sentido. E você fala assim, mas por que o IPTU é de outra maneira? Aí é outro detalhe. Aí é pelo valor porque, venal, ou seja, né? nós estamos falando... Não, ele vai por área. Vai por área? Mas não pode misturar uma coisa que é até moral, ou seja, vou dividir o custo daquele bem efetivo ali, ou seja, esse condomínio, ou seja, um território, e não um município como um todo, né? Então, ali tem uma questão social envolvida. Uhum. Por isso que você paga um pouco mais de IPTU para eu que não posso pagar. Ou seja, eu preciso que você pague o meu hospital, a minha escola. Você não precisa, que você pode pagar uma escola pública. Então, no IPTU eu entendo, não dá para discutir, porque no mundo todo é assim. Mas essa questão condominial hoje já está... Você conseguiu flexibilizar e trazer. Sim. É, E não mas- tem conflito, né? Porque Pô, eu é vou coisa justa. falar que eu sou fã, viu? Da Cíntia, da Marina, da Mariana, Obrigado. da Isabelle. Obrigado. Uma família linda demais você tem, viu? Obrigado. Todo mundo trabalha muito bem, todo mundo bem. E todo mundo está ali no mesmo objetivo. batalha, tá e na gosta trincheira. do que faz, né? Se não gostasse, então não. Então siga uma outra área. Mas gosta. O termo pode não ser muito clássico, mas ter tesão pelo que faz. Essa é a melhor maneira de falar. Aquela coisa assim Chegar, de vontade de chegar no trabalho e não ter vontade de sair. É isso aí. Vê que ninguém fica saindo lá antes do horário. Né? E o pessoal, vou até falar, o nosso time do escritório, cara, são animais, não são não são pessoas normais, todos ali. Isso é gostoso. Quando está no âmbito familiar, eu vou dizer, poderia falar, o normal seria isso mesmo. Agora vou fazer um comercial do pessoal do escritório, né? Eles têm essa mesma garra. Então, se você pegar desde o pessoal de manutenção, né? Porque nós somos a única empresa que tem um setor de manutenção exclusivamente para atender as manutenções. Então, eles, a menina do RH, nós temos engenheiro ambiental dentro da administração do escritório e de segurança do trabalho. Mas se você vê você esteve lá algumas vezes já, é diferente, sabe? Eles têm garra. Então, é gostoso quando todos chutam a bola na mesma direção do gol. Então, às vezes fala da família Quintana. Não, eu acho que a família é um pouco maior. Né? Ali, todos chutam a bola na mesma direção. E o objetivo é o mesmo, marcar o gol. É a cultura, né? É cultura, o A nome cultura, vocês dão um exemplo ali e não tem como o frutos cair longe do pé, né? Quem entra e fica, acaba absorvendo esse tipo de cultura de comportamento. Quintana em mercado, beleza. Falamos da demanda de agora, né? Você fala a maior demanda reprimida são de imóveis ali de 500 a 1 milhão, que é do veranista que quer vir comprar uma coisa bonita de alto padrão para passar o fim de semana dele e ver valor agregado na pegada ambiental. Agora, futuro, daqui a uns 5, 10 anos, o que você acha que vai estar acontecendo aqui? Olha, eu acho que vai acontecer coisa muito boa. Eu sou apaixonado pelo nosso prefeito, sabe? Eu acho que ele está fazendo uma coisa legal em Bertioga. Mudou a cidade, tá? Apaixonado no bom sentido. Não, fraternalmente. Aqui é um espaço aberto. Não, fraternalmente. Ele é bom. Então ele fez mudar a cara da cidade. Então, não sei, tem gente que parece que só sabe criticar. Cara. Realmente, se eu ficar filmando ele o dia todo, alguma coisa que ele fizer eu não vou gostar. Pô, mas pensa o final do dia, né? No final, qual o resumo de tudo? Foi muito bom. Então eu acho essa administração muito legal, mudou a cara da cidade. Isso aqui virou um canteiro de obras. Então, agora temos aí a Boutique do Peixe, nós temos um centro, esse que está montando na 19 de maio. Centro de eventos. O turismo corporativo é o melhor de todos, sabe? E estão pedindo para isso, né? Sim. Ou seja, tem um evento aí, sei lá, vou ter que ir lá no World Trade Center, na Marginal. Pô, já imaginou se aquele evento, Fórum Internacional de Liberdade, o último que eu fui lá, cara, eu peguei congestionamento, nossa, foi o caos para chegar lá. E mesmo que eu morasse em São Bernardo, em quantos minutos eu chegaria aqui? E o quanto eu poderia curtir, né? O evento iria até às 18 horas e com certeza eu ia comer num restaurante característico, um restaurante ver a praia, ver né? a praia, eu voltaria com todo o gás. Então isso o Caio está proporcionando. Eu vejo que tem sensibilidade, né? Outro item também da questão que mudou bastante, que melhorou bastante, né? A questão da segurança. Hoje
o que faz muitas pessoas irem embora do Brasil não é só para trabalhar e ganhar dinheiro só, ou seja, não consigo sobreviver aqui e vou fora do Brasil. Não, a segurança. Então, nós tivemos aqui mais de 400 mil pessoas nesse último Natal e Ano Novo. Quantos homicídios nós tivemos? Vamos lá, quem sabe? Não sei. Zero. Zero. Então, eu acho que está indo para o caminho certo. A segurança aqui, nossa, quando foi ontem, anteontem, sei lá, final da semana passada, teve um problema aqui na 19 de maio. Eu falei, não, é a polícia americana que baixou aqui. Eu achei que era. Um cara passou, acho que estava fugindo da polícia. Mas aquilo, eu não sou da área, então eu sou muito prático. Eu ia meter bala mesmo no cara, ia resolver rápido. Mas a polícia agiu de uma maneira muito pontual. Não sei se foi a militar ou a guarda municipal, não sei. Mas eles agiram bonitinho, sabe? Abordou, mais ou menos um pouco para trás aqui, abordou de maneira segura. Porque imagina o número de pessoas que tem na 19 de maio. Então, foi fantástico. Parecia a polícia americana trabalhando, organizada. Vinha um cara pela direita, um pela esquerda, fechou o cara, pronto, imobilizou ele ali mesmo. Nem sei o que era, mas devia ser alguma coisa muito grave. Porque ele passou na frente do escritório a 1000 por hora, ele passou na lombada ali e já a viatura atrás. Aí eu falei, vou lá para ver o que aconteceu, né? Como todo curioso. Impecável. Então, segurança pública está de parabéns, tudo filmado. Hoje tem que tomar até cuidado com o que você faz em Bertioga, entendeu? Se tiver alguma... Está tudo filmado. Está muito... Não, as câmeras funcionam, cara. Então... Bateram num carro da empresa e a gente não identificou, né? Acho que o cara bateu e saiu. Nós fizemos boletim de ocorrência, tudo, solicitamos as imagens, veio a imagem certinha ali, do trecho, o carro que bateu, a placa, tudo certinho. Então, quer dizer, isso não tinha. O mundo todo é isso, sabe? Hoje o malandro ele tem mais medo de uma câmera do que de uma arma. Do que da própria polícia. Então, isso é legal. E essas obras, né? Eu sempre falo de acordo com o que o meu cliente fala, né? Ou seja, não é o feedback do Quintana, não, é do cliente do Quintana, claro. Então, ele sente prazer. E uma coisa que é muito importante, autoestima. Até a autoestima do bertioguense mudou nos últimos 10 anos. Olha só, Sim. Nós estamos falando em questão de IDH, mas como você vai medir a autoestima de alguém? Quando você vê uma família de pessoas humildes tirando foto nesses enfeites de Natal, cara, você não consegue mensurar isso. Ele não gastou nada para tirar uma foto com a família num lugar bonito que só teria em Gramado ou em alguma cidade da Europa. Então, olha, pequenos investimentos o que traz para a sociedade, até no campo psicológico, né? Sim, então você acredita que todo esse movimento público, né, da gestão do Caio, num prazo de 5, 10 anos vai dar muito fruto. Por exemplo, você deu um exemplo bem pontual, centro de eventos pode ter um impacto de eventos corporativos. E isso tem impacto também na construção civil. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? Claro, ele vem, ele vai conhecer a cidade, né? Primeiro ele vem para o evento, depois a questão gastronômica, depois vem o turismo, né? Ele vai perceber que Bertioga não é uma praia, não é um município que tem apenas praia, né? Eu falo o que menos interessa, na minha opinião, em Bertioga, em matéria de turismo, é a praia. Né? Quem atravessa a pista, nossa, essas cachoeiras é uma coisa que... O problema é esse, as pessoas não conhecem Bertioga. Nós vamos investir muito no sentido de apresentar Bertioga para os nossos clientes. Então tem N projetos aí, levar para passear no Rio Itapanhaú, no Jaguareguava, aquela praia do lado da Ribeira, Itaguaré. Itaguaré. Ele não acredita que existe aquilo em Bertioga, ele acha que não é Bertioga. Praia deserta, né? É algum outro lugar tal no mundo, não é Bertioga. Então vamos investir bastante nisso, né? Ou seja, essas imagens para ele conhecer e poder e também educar de como usar essas áreas, né? Saber como usar isso aí. Pô, Quintana, a gente já avançou bastante no horário. Primeiro eu vou agradecer meu compadre parece que Felipe. Não deu nem 5 minutos? Não, já estamos chegando em 1 hora. Agradecer o Felipe mais uma vez. Obrigado pelo Imersos, cara. Pô, eu que agradeço. Hoje eu praticamente tendo uma aula, fiquei quietinho aprendendo, escrevendo aqui, anotando muita coisa boa. Prazerzaço, Quintana. Obrigado por ter vindo no Imersos. Tenho certeza que o conteúdo formidável para todo mundo que assistir e acompanha a gente. Muito obrigado. É isso aí, Quintana. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela aula que você deu aqui pra gente. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Foi um prazer ficar com vocês nesses momentos aqui.
É isso aí. Você que acompanhou aqui, não perca, tem outros conteúdos também no Instagram do Imersos. A gente vai colocar o Instagram do Quintana, da construtora também, para você poder seguir. O meu Instagram do Felipe. Se inscreve no canal do Imersos e até o próximo mergulho. Valeu! Valeu.